Olá a todos, bem-vindos a uma aula da PNA 2021. O meu nome é Catarina Oliveira, sou psiquiatra e vamos falar sobre perturbação afetiva bipolar. Este é um tema de relevância A. Vamos então falar da introdução, da epidemiologia, da etiologia, dos mecanismos da doença, do diagnóstico, depois mais especificamente sobre a mania e as suas manifestações clínicas. Só que um parênteses que do ponto de vista da depressão, esse tema é abordado na aula respectiva. Depois, o diagnóstico diferencial, o tratamento da mania, o tratamento da depressão bipolar, a gestão do doente e dicas para os casos clínicos. A perturbação afetiva bipolar, anteriormente também designada por doença maníaco-depressiva, consiste na presença de episódios depressivos e episódios maníacos, com duração de episódios de dias a semanas ou mesmo meses. Nestes episódios, estes consistem em episódios graves, com sintomatologia grave, em que se vê uma mudança dramática daquilo que é a emoção, o humor e a energia do doente. Em termos mais concretos, falando especificamente dos episódios, temos episódios depressivos. Os episódios depressivos são semelhantes aos episódios de depressão unipolar, major. Daí também ter-vos dito que vejam, portanto, a aula de depressão para compreenderem melhor o tipo de sintomas. Mas consiste essencialmente na sintomatologia de desesperança, desencorajamento, baixa de energia, incapacidade em manter o foco ou a atenção, a presença de sintomas físicos. E aqui na doença bipolar, queria-vos dizer que habitualmente temos aquilo que se chamam os sintomas depressivos atípicos, ou seja, tanto a capacidade de comer ou de dormir está alterada, habitualmente de forma atípica. O que é que isto significa? Na depressão unipolar, considerada mais típica, temos uma anorexia, ao passo que muitas vezes na perturbação afetiva bipolar temos um excesso de alimentação. E o sono na depressão unipolar habitualmente cursa com insónia, e na perturbação afetiva bipolar são episódios depressivos que cursam com hipersónia. Estes são sintomas atípicos, que são, no fundo, sinalizadores para o facto de podermos ter um episódio depressivo mais na linha bipolar, e isto tem importância para o tratamento do doente. Depois temos os episódios maníacos ou hipomaníacos, falaremos especificamente mais à frente, mas consiste num excesso de energia, a pessoa sente-se energética, otimista, eufórica, com uma grande autoestima, podem mesmo já ter alterações do conteúdo da pressão do discurso, são pessoas que ficam a falar muito rápido, de forma constante, tem aquilo que nós dizemos muitas vezes que é não cede à interrupção, é um discurso contínuo, que não respeita as regras habituais de conversa. Podem ter pensamentos ou mesmo fuga de ideias, pensamentos muito rápidos, ataque ao psiquismo. Na fuga de ideias, perde já aquilo que é a ligação normal dos pensamentos entre si. Podem ter efetivamente sintomas psicóticos, nomeadamente delírio de grandiosidade, como por exemplo estarem numa missão dada por Deus, terem poderes sobrenaturais, etc. No caso destes doentes, nós também vemos muitas vezes que a capacidade de decisão parece estar alterada e diminuída, porque aparentam não ter a noção da consequência dos seus atos, nomeadamente quando são episódios maníacos, podem contrair grandes empréstimos, fazer volumosas compras e endividar-se de uma forma desmesurada, portanto parece não haver esta capacidade de prever a consequência. Em termos epidemiológicos, esta entidade tem uma prevalência de 0,3 a 1,5. A prevalência a 6 meses parece sempre ser semelhante ao longo da vida, portanto há sempre esta tendência a ser uma doença crónica. A prevalência é igual entre homens e mulheres, a idade média de início ronda aos 18. Habitualmente nós dizemos que até aos 30 é frequente vermos. Depois, as comorbilidades são então as perturbações de ansiedade, o abuso de substâncias, aqui a PHDA, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, parece também fazer uma partilha genética com a doença afetiva bipolar. Muitas das vezes temos na infância este diagnóstico e depois mais tarde vemos nos adultos o aparecimento efetivo de episódios maníacos e de episódios depressivos que lhes conferem o diagnóstico de perturbação afetiva bipolar. Também é frequente vermos perturbações da personalidade e aqui a existência de doenças físicas há essencialmente uma ligação às doenças cardiovasculares.
Do ponto de vista etiológico, verificamos que geneticamente esta é uma doença com alta heritabilidade, de cerca de 60% em gêmeos monozigóticos, existindo também um contributo poligenético. Existe ligação familiar a casos de depressão unipolar e de perturbação esquizoafetiva. Em termos ambientais, a existência de eventos traumáticos na infância, como o abuso físico e sexual, eventos recentes positivos podem desencadear episódios maníacos e os negativos podem desencadear ou depressão ou mania. Muitas das vezes vemos episódios maníacos subsequentes a falecimento de pessoas amigas ou mesmo, por exemplo, relacionadas com datas de falecimento de alguém em que, quando se aproxima a data, a pessoa desencadeia um episódio maníaco. Também sabemos que existe uma relação com níveis elevados de emoção expressa na família. Esta emoção expressa é o quê? É os níveis de autocriticismo. Portanto, quando a família não reconhece a doença ou reconhecendo, torna-se muito intrusiva na relação com o doente. E, portanto, há uma grande emoção que é expressa a nível da família e nós sabemos que famílias que têm esta tendência são altamente nefastas para pessoas que têm doença mental, porque podem mesmo agravar o estado clínico e até na esquizofrenia, por exemplo, desencadear alguns episódios. Aqui também esta emoção expressa da doença bipolar com o seu contributo para o desenvolvimento ou agravamento de sintomas da linha afetiva. Sintomas afetivos são meramente, pertencem então ao eixo afetivo, que em psiquiatria é quando nós estamos a falar do eixo que vai da depressão até à mania. Do ponto de vista neurobiológico, parece haver uma ligação àquilo que é a neurotransmissão ligada a este neurotransmissor excitatório que é o glutamato. Existem respostas psicológicas aumentadas quando há aumentos de dopamina, outro neurotransmissor aqui também envolvido. Parece haver uma secreção excessiva de cortisol e parece que esta está associada à existência de alguns déficits cognitivos, que nós também vemos na doença bipolar. Parece haver igualmente uma diminuição daquilo que é o volume do hipocampo e uma redução do volume cerebral ao longo do tempo. Existe uma anomalias da substância branca, tanto na região frontal como temporal, e uma redução da densidade neuronal e glial no córtex pré-frontal. Sabemos que há aqui um déficit daquilo que são os interneurónicos GABAérgicos. Os interneurónios GABAérgicos, portanto, produzem GABA. O GABA pertence ao neurotransmissor inibitório e aquilo que nós percebemos é que a função destes neurónios será regular a atividade glutamatérgica, ou seja, são travões que estão em zonas fulcrais do cérebro e que, em termos de neurotransmissão, bloqueiam ou reduzem aquilo que é a excitabilidade mediada pelo glutamato. O que percebemos, tanto na doença bipolar como na esquizofrenia, é que estes interneurónios não estão a funcionar da forma que deviam e não fazem a regulação ou a inibição adequada, levando a que haja uma hiperexcitabilidade muito rápida neste tipo de doentes. Também vemos que há esta hiperatividade de algumas estruturas, como por exemplo a amígdala, e uma redução da atividade nas regiões mais corticais, como o córtex pré-frontal lateral e medial, isto tanto na resposta a estímulos que são emocionais, negativos ou positivos. Existe também uma hiperatividade a nível do estriado ventral e do córtex orbitofrontal na resposta a estímulos positivos. Falando então do diagnóstico, nós temos aqui um eixo que vai desde a mania até à depressão, o eixo do humor, e aqui o eixo do tempo. Nós, na nossa vida normal, a pessoa sem doença bipolar é uma pessoa que ao longo do seu estado normal vai variando. Podendo ter aqui até episódios depressivos, que são episódios menos graves, quando, por exemplo, perde o trabalho, divorcia-se, etc. No caso das pessoas que fazem depressões unipolares, ou seja, são depressões que não estão no espectro bipolar. Aquilo que nós verificamos é que a pessoa pode ter então uma variação normal do humor e depois, por algum motivo, ou não é? Porque as depressões podem ser sem motivo, têm um afundamento grande e, portanto, fazem um episódio depressivo e depois, com o tempo, obviamente, retornarão à sua normalidade. Falemos agora então da perturbação afetiva bipolar. Como já vimos há pouco, a perturbação afetiva bipolar tem episódios depressivos e episódios maníacos. Estes episódios têm algumas características.
Falando então dos episódios depressivos. Como aqui diz, estes episódios têm que se manter no tempo mais do que 2 semanas, ou seja, não é uma pessoa que tem uma variação diurna, por exemplo, acorda bem disposta, à noite já está mal disposta, como às vezes as pessoas comentam, não é? Isso não é uma doença afetiva bipolar. A pessoa não é bipolar por ter uma oscilação do seu humor normal. A doença bipolar é uma doença muito grave e é uma doença que claramente quem conhece alguém que tem efetivamente uma perturbação afetiva bipolar é uma entidade muito, muito característica e muito complicada. Então, a depressão tem que durar pelo menos 2 semanas. Clinicamente, até é semelhante àquilo que nós vemos nas depressões unipolares, ou seja, os doentes que têm depressões, mas nunca têm episódios maníacos, nem hipomaníacos, e que têm uma predominância, mas neste caso nós vemos que há uma predominância de sintomas melancólicos. A melancolia caracteriza-se por uma série de sintomas que habitualmente são muito graves, e é essencialmente um agravamento do humor durante a manhã, haver uma grande incapacidade de se mexerem, portanto ficam com uma angústia vitalizada. Uma angústia vitalizada significa que é uma angústia manifesta no corpo, em que a pessoa muitas vezes sente um aperto constante no peito, uma angústia muito intensa, e mesmo a presença de sintomas psicóticos. Os sintomas psicóticos dos episódios depressivos bipolares são muito difíceis de tratar e são sempre em linha com o humor, ou seja, temos um doente que está deprimido e que, do ponto de vista psicótico, manifesta muitas vezes ideação delirante de ruína, acha que está completamente desgraçado, ou uma ideação delirante de culpa, acha que é culpado por desgraças que acontecem no mundo, portanto, coisas que realmente não é verdade, não há uma atribuição destas causas, mas cursa muitas das vezes com este tipo de sintomas. E por fim, aquilo que tínhamos falado há pouco, da hipersónia e da hiperfagia, que ao contrário, no fundo são indicadores de que estamos a ver um doente que provavelmente é do espectro bipolar, quando tem este tipo de sintomas, e não unipolar. Passando agora aos episódios maníacos. Um episódio maníaco tem por definição durar mais do que uma semana ou necessitar do internamento. Muitas das vezes só o facto de ter sido internado corresponde ao episódio maníaco. Estes episódios maníacos muitas das vezes duram muito tempo, pode durar até 3 a 6 meses a atenuarem, portanto são episódios que também são difíceis de tratar e que são mantidos ao longo do tempo. Verifica-se o aumento daquilo que é energia, o aumento da atividade dirigida, são pessoas que se tornam hiperativas no seu trabalho, nas suas funções normais, e que pode mesmo levar a um estado de agitação, com ideias que são de grandiosidade, muitas das vezes delirantes, terem poderes especiais, terem missões atribuídas por Deus, de terem ganho, por exemplo, rios de dinheiro, que só eles sabem onde é que está, etc. E estes sintomas têm que se manter pelo menos uma semana e têm de ter um impacto significativo no funcionamento social e ocupacional do indivíduo. Os episódios maníacos sérios cursam com grandes impactos, porque inicialmente aquilo que nós verificamos é que existe aqui um aumento do humor, a pessoa sente-se bem, está divertida, está externalizante, é uma pessoa que até é agradável, digamos assim, mas à medida que o episódio vai progredindo e vai alongando-se no tempo, são pessoas que se vão tornando progressivamente mais disfóricas, irritáveis, com alto nível de agressividade, muito desadequadas naquilo que é o contacto e, portanto, já representam aqui um risco, muitas vezes deixam de conseguir trabalhar, são agressivas no trabalho, são agressivas com os familiares e, portanto, entramos aqui mesmo num patamar que já é altamente patológico. Em termos daquilo que são as manifestações clínicas, temos então como sinais cardinais a relação do humor, o aumento da atividade dirigida, a mesma agitação psicomotora e as ideias de grandiosidade, muitas das vezes delirantes. O humor encontra-se em relação, feliz, otimista, mas progressivamente torna-se mais irritável e mais desconfiado e pode apresentar aqui uma variação diurna muito flutuante, mesmo com interrupções breves de sintomas depressivos. Em termos de aparência e de comportamento, são doentes que exibem uma agitação psicomotora. Esta agitação, nos estados mais graves, pode mesmo levar à exaustão física, porque
porque um dos sintomas da mania é a ausência de sono, portanto as pessoas deixam de dormir ou só conseguem dormir por 1 ou 2 horas no máximo. E, por exemplo, muitas das vezes nós perguntamos um dos sintomas quando nos parece que os doentes estão a ficar hipomaníacos ou mesmo maníacos, são as pessoas à meia da noite resolverem fazer muitas atividades domésticas, desde limpar vidros, lavar a louça. Portanto, durante a noite não conseguem dormir e passam a fazer as atividades motoras porque sentem-se com energia para isso. Também conseguem fazer atividades em simultâneo, várias, mas depois acabam por deixar inacabadas porque começam outras. Exibem muitas vezes múltiplos projetos, começam uma coisa que não acabam, voltam a ter outra e outra e outra e lembram-se de múltiplas coisas para fazer. Em termos de vestuário também há às vezes indicação que são doentes que nos aparecem com cores brilhantes, muito vivas, mal organizado, a estética torna-se desagradável. Muitas vezes nas mulheres vemos a maquilhagem que vem muito mal aplicada, por exemplo. Exibem então um apetite que é bastante voraz, aumentado, tal como o desejo sexual. O comportamento sexual também se torna desinibido. Isto é uma coisa que nós muitas vezes vemos. Portanto, passam a ter relações sexuais de risco, traem os parceiros, coisa que nunca teriam feito se não tivessem doentes. Portanto, ficam muito diferentes daquilo que é o normal da pessoa. E depois aqui a diminuição da necessidade de dormir, sem impacto no nível de energia, ou seja, o facto das pessoas não dormirem à noite, numa pessoa normal, deixar-nos-ia muito cansados. No caso destes doentes, eles não dormem à noite, mas mantêm o mesmo nível de energia ao longo do dia e não sentem qualquer necessidade de dormir. Portanto, há mesmo uma excitação global naquilo que é o funcionamento cerebral e deixam de ter esta necessidade de dormir. Em termos do discurso e do pensamento, vemos então que existe um pensamento que é rápido e copioso, com pressão de discurso. Portanto, é um discurso que sai de uma forma sob pressão, que não permite a interrupção do entrevistador, por exemplo. Podemos ver fuga de ideias, que são ideias que surgem no discurso, nós não conseguimos perceber a ligação entre elas. Portanto, parece um discurso até sem sentido, mas depois se pedimos ao doente para explicar a conexão, ele consegue explicar-nos, coisa que, por exemplo, na esquizofrenia isso não acontece. Depois surgem ideias, obviamente, expansivas, na linha do humor, surgem extravagâncias, como comprar desenfreadamente, mesmo sem ter a capacidade financeira para o fazer, surgem delírios de grandeza, de perseguição, de referência e de passividade. Portanto, podem surgir sintomas de passividade motora, afetiva, ou seja, sentirem que estão a ser controlados por terceiros de alguma forma. Sintomas de primeira ordem de Schneider, aqui na aula de esquizofrenia vocês verão, que está ligado então a cerca de 10 a 20% dos doentes maníacos, nós conseguimos ver este tipo de sintomas. Depois a existência de delírios e sintomas de primeira ordem, na verdade, acabam por desaparecer rapidamente. Depois, ao contrário na esquizofrenia, mantêm-se. As perturbações da percepção são então alucinações visuais e auditivas. Muitas das vezes as alucinações são auditivas, raramente visuais. E quando são visuais, temos que pensar em causas não psiquiátricas de estados maníacos, causas orgânicas, intoxicações, etc. Outros fatores que nós vemos nestes estados maníacos é o facto dos doentes não terem insight para o seu estado, não reconhecem que estão doentes ou que precisam de ajuda. E para saber aqui algum grau de controle sobre os sintomas, dado que durante curtos períodos de tempo parece existir uma adequação se o doente assim o quiser fazer. Depois existe uma outra entidade que está ligada a estados maníacos muito graves, que são doentes que ficam em mutismo, completamente imóveis. A sua expressão facial sugere ilação. E nestes episódios o doente descreve que tem uma rápida sucessão de pensamentos e apresenta memória para aquilo que aconteceu. Antes de chegarmos à mania, muitas vezes encontramos os doentes em estados hipomaníacos. A diferença é que são estados de ilação do humor, efetivamente, mas não tão graves como os episódios maníacos. Tem, por definição, uma ilação do humor, que é leve, mas é mantida, durante 4 dias, no mínimo, com aumento de energia, da atividade e sentimentos de bem-estar.
a pessoa torna-se mais sociável, tem uma maior familiaridade com as outras pessoas e pode mesmo descrever aumento da energia sexual e diminuição da necessidade de dormir. No caso da hipomania, vemos que não há uma disfunção social e ocupacional. Muitas das vezes estas pessoas até nestes estados tornam-se muito mais capazes, fazem muitas coisas e mais rápido, e não verificamos sintomas psicóticos. A presença de sintomas psicóticos é sempre designado, ou seja, o facto de termos sintomas psicóticos implica que estejamos a falar de episódios maníacos. Na hipomania não existe sintomas psicóticos. Portanto, aqui de diferenças entre a mania e a hipomania são a duração mínima de 7 dias para a mania e de 4 para a hipomania, a disfunção social e ocupacional, sem dúvida, e a própria gravidade dos sintomas, como a presença de sintomas psicóticos. Em termos então do diagnóstico, a perturbação afetiva bipolar pode ser do tipo 1 ou do tipo 2. No tipo 1 existe episódio maníaco, no tipo 2 não existe episódio maníaco. Pode ocorrer sim episódios hipomaníacos. Em termos dos critérios nos manuais de diagnóstico, no DSM-5, o episódio único de mania, portanto a pessoa só ter um episódio maníaco, é suficiente para o diagnóstico de perturbação afetiva bipolar. No ICD-10 é necessário haver 2 episódios de perturbação do humor, ou seja, pode ser depressão ou mania, sendo que um deles é necessariamente um quadro hipomaníaco ou maníaco. Na perturbação afetiva bipolar podemos ainda encontrar outro tipo de episódios, são eles, por exemplo, os episódios mistos, ou aquilo que são os estados mistos, em que vemos sintomas depressivos e maníacos que ocorrem ao mesmo tempo no mesmo episódio. São pessoas que habitualmente, por exemplo, surgem-nos hiperativos, ou seja, com excesso de energia motora, mas com humor depressivo e pensamentos depressivos. Também são pessoas que podem alternar rapidamente entre a mania e a depressão de horas. Isto é uma coisa que nós conseguimos ver mesmo na prática clínica. Eles muitas das vezes manifestam-se francamente irritáveis. São pessoas que não estão bem, não se sentem bem, não se sentem elacionados nem bem dispostos, mas não conseguem estar quietos, não conseguem descansar. Portanto, mostram-se francamente irritados no contacto. E depois o valproato, que é aqui um antiepilético, mas também nós usamos como estabilizador do humor, é sem dúvida o melhor fármaco para o tratamento dos episódios mistos. Depois temos aqui os ciclos rápidos. Os ciclos rápidos definem-se pela presença de 4 ou mais episódios de depressão ou mania num ano, o que é muito, e esta é uma forma de doença bipolar também muito grave. Estes ciclos rápidos têm uma ocorrência regular, com intervalos entre dias a semanas, de episódios depressivos ou maníacos ou mistos, portanto aqui com uma recorrência cíclica. São pelo menos 4 episódios por ano e estão separados por períodos de remissão, em que há uma transição para um episódio de valência oposta. É mais frequentemente vista em mulheres, associada a hipotiroidismo e a tratamentos antidepressivos. Esta importância do uso de antidepressivos nos doentes bipolares, dado que existe um risco associado tanto para desencadear ciclos rápidos, como para aquilo que nós chamamos a viragem maníaca associada aos antidepressivos. Estes estados de ciclos rápidos, na verdade, podem ser temporários e muitas vezes até vemos que remitem, muitas vezes em 2 anos, na maioria dos doentes. Depois, ainda existe aquilo que é a ciclotímia. A ciclotímia são pessoas que efetivamente têm uma oscilação do humor, mas nunca chegam a ter episódios depressivos ou maníacos propriamente ditos. Portanto, andam aqui um pouco nestas transições entre a depressão e a mania. Estas variações são rápidas e são mantidas pelo menos durante 2 anos. Relativamente ao diagnóstico diferencial, nós vemos que na doença bipolar, contrariamente à que se vê na esquizofrenia, os delírios raramente se mantêm após a fase de mania ou depressão, portanto, há um retorno àquilo que é a normalidade, e os seus conteúdos também mudam mais rapidamente. Ao passo na esquizofrenia, o delírio, a atividade delirante mantém-se mais ao longo do tempo e também os conteúdos não são tão mutáveis. Depois, em termos de diagnóstico diferencial com doenças orgânicas cerebrais, percebemos muitas vezes que em doentes, por exemplo, o aparecimento de um primeiro episódio maníaco
num homem já de meia idade ou mesmo numa pessoa idosa que nunca tinha tido história de perturbações afetivas, nem de episódios maníacos ou depressivos prévios, nem de história psiquiátrica prévia, e começa com um comportamento desinibido. Pode não ser um episódio maníaco, pode ser sim alterações demenciais, neurodegenerativas, muitas vezes associadas aqui ao lobo frontal. Também podemos ter episódios maníacos ou alterações de comportamento no traumatismo craniano. Às vezes o traumatismo craniano pode condicionar, principalmente também se for a nível frontal, lesão do frontal e alterações daquilo que são a personalidade. E, portanto, o doente pode manifestar-se desinibido, mas resultante deste traumatismo e não porque tem uma doença bipolar. Depois temos as infecções HIV. Nós vemos frequentemente episódios maníacos ou depressivos associados à infecção HIV, porque o vírus tem conexão cerebral, portanto entra dentro do cérebro, infecta o cérebro e muitas das vezes os próprios antirretrovirais não passam a barreira hematoencefálica e, portanto, não conseguem reduzir aquilo que é a carga viral dentro cerebral, que é medida através do doseamento em LCR, e muitas das vezes esta infecção que existe a nível cerebral pode dar doenças psiquiátricas múltiplas, desde estados psicóticos a doenças bipolares-like e que se relacionam então com esta infecção HIV. Depois, obviamente, com o uso de substâncias, não é? Quando existe um abuso de cocaína ou de outras substâncias, pode haver uma disrupção, uma alteração rápida do comportamento e um episódio maníaco ou depressivo associado. Daí que na urgência seja fundamental, principalmente em pessoas jovens, mesmo que já tenham antecedentes psiquiátricos, pedir os tóxicos na admissão na urgência. Isto para não assumirmos diagnósticos que não são, não é? Porque os episódios maníacos e depressivos ligados à doença afetiva bipolar cursam, por definição, sem ligação a substâncias. Depois, a perturbação bipolar e depressão recorrente. Às vezes é difícil fazer este diagnóstico, a depressão recorrente, são episódios depressivos, como o nome indica, recorrentes ao longo do tempo. E muitas das vezes são doentes que os estados hipomaníacos não são tão evidentes ou não são reportados e, portanto, temos dúvida aqui no diagnóstico se, por exemplo, será uma perturbação bipolar tipo 2 ou será uma perturbação depressiva recorrente. E até porque estes estados hipomaníacos muitas vezes não são reportados porque, na verdade, os doentes sentem-se tão bem como nunca se sentiram antes. E, portanto, quando a pessoa se sente muito, muito bem, acaba por achar que está tudo bem com ela e não o contrário. Depois, a perturbação da personalidade borderline. Esta é uma entidade de uma perturbação da personalidade que cursa muitas das vezes com alterações e aquilo que é a instabilidade humoral. São instabilidade daquilo que é o estado do humor, portanto, são pessoas que podem ficar rapidamente eufóricas ou depressivas com uma grande amplitude, só que estas amplitudes e estas alterações do humor estão sempre relacionadas com aquilo que é o meio externo. Muitas das vezes são pessoas que sentem muito bem porque estão num ambiente que lhes é favorável e depois, quando são contrariadas ou quando passam por um ambiente menos favorável ou têm, por exemplo, alteração daquilo que são as suas relações interpessoais ou têm uma discussão com o namorado ou o que for, rapidamente entram em estados depressivos, mas que são sempre transitórios. Ou seja, na doença bipolar nós temos estados depressivos e maníacos, mas que duram semanas. Na perturbação borderline da personalidade, muitas vezes vemos isto ao longo do dia, ou ao longo de dias, pronto. Portanto, não são verdadeiros episódios maníacos nem depressivos. E muitas das vezes a perturbação afetiva bipolar não cursa com ideias de grandiosidade, nem com alterações motoras associadas. Então, em relação ao tratamento da mania, na mania temos que fazer o uso de antipsicóticos. Pode ser típico o haloperidol, só usamos habitualmente numa fase de contenção química, quando os doentes estão muito agitados, que é o normal quando vemos num doente que é internado na sua fase inicial de mania. São doentes que não param, que estão muito irritados, que podem ser muito agressivos
e, portanto, tem que haver uma contenção química, habitualmente faz então com Adol ou mesmo a cloropromazina. E depois é fazer o uso de antipsicóticos para tratamento. São eles o aripiprazol, é o que usamos mais na mania. Isto é um antipsicótico recente com menos efeitos secundários e, portanto, muito útil para, por exemplo, pessoas jovens, porque não tem aqueles efeitos de ganho de peso, como, por exemplo, a olanzapina, a quetiapina ou a risperidona têm. O problema do aripiprazol é que demora algum tempo até fazer efeito e nem sempre é totalmente eficaz. Depois, os estabilizadores do humor. Temos essencialmente o lítio e o valproato e a carbamazepina. Esta aqui raramente usamos. O lítio é um ótimo estabilizador do humor. Como diz aqui, é tão eficaz como um antipsicótico, mas na verdade demora muito tempo a fazer efeito. E na verdade, se temos um doente que está muito agitado, temos que usar um antipsicótico e não o lítio. O lítio sabemos que depende um pouco do padrão da doença que temos. Sabemos que se existirem muitos sintomas psicóticos, sintomas depressivos graves ou mesmo ciclos rápidos, então a resposta ao lítio será menos boa. O lítio, quando é prescrito e utilizado, implica o seu doseamento, porque o lítio em níveis tóxicos pode levar à morte. E, portanto, nós temos de ter muito cuidado no uso deste fármaco. Aqui a dose terapêutica anda entre os 0,6 a 1,2. E, portanto, quando começamos o lítio, temos que fazer um doseamento ao 7º dia e depois a cada 2 semanas, a cada 6 semanas, e a partir do momento que está estável em termos de níveis, de 3 em 3 meses, e depois podemos manter caso também exista necessidade. Como efeitos secundários do lítio, é muito frequente a existência de sede e de poliúria. Pode mesmo surgir uma diabetes insípidos nefrogénica induzida pelo lítio. Quando esta diabetes insípidos surge, nós temos de parar o lítio, portanto é uma contraindicação ao uso de lítio. Nas mulheres pode haver algum ganho de peso, a existência de algum tremor fino e está muito ligada aqui à patologia da tiroide, portanto pode ser um causador de hipotiroidismo. É importante que retenham esta ideia, que o lítio obriga a doseamentos, está bem? E que nós temos de estar sempre atentos ao rim e à tiroide. Portanto, muitas das vezes em doentes que fazem lítio a largos anos, convém ir pedindo de vez em quando, obviamente, se a pessoa estiver bem, se não tiver sinais de nada, a tiroide, a função tiroideia e aquilo que é a função renal. Como vos tinha dito, quando não é feito os doseamentos ou o doente está hipermedicado ou por algum motivo ocorre desidratação, por exemplo, como na febre, na diarreia ou no uso de diuréticos, existe um risco grave de intoxicação por lítio, que muitas das vezes tem que ser feita uma hemodiálise de emergência, porque senão pode mesmo levar à morte, porque a intoxicação cerebral por lítio pode ser, é muito, muito grave. O valproato é mais seguro, sem dúvida, do que o lítio neste aspecto, mas também não é tão eficaz. É mais eficaz apenas se estivermos perante os ciclos rápidos ou sintomas disfóricos. O início é muito rápido, o valproato início é bastante bom, portanto, dependendo de como é que nós fazemos a formulação dada muitas vezes em casos graves, fazemos um bolo de valproato para iniciar, mas tentamos, obviamente, tentar sempre paulatinamente ir aumentando a dose, mas sabemos que existe uma resposta pelo menos 4 dias após o início do valproato, nem que seja numa atenuação daquilo que é a irritabilidade. O valproato tem este problema, é um fármaco teratogénico, portanto não pode ser usado, não deve ser usado em mulheres na idade fértil, portanto só usamos mesmo se não houver alternativa e com consentimento das mesmas, porque não podem engravidar e elas têm que atualmente assinar um papel em como têm conhecimento disso e, portanto, também não podemos usar em mulheres que estejam grávidas. Aqui a carbamazepina, efetivamente, já não usamos, tem muitas interações farmacológicas e, portanto, não usamos atualmente. Ainda podemos usar também as benzodiazepinas, fazemos um uso muito frequente destes fármacos na mania. Habitualmente o clonazepam e o lorazepam são as melhores. O tratamento é feito habitualmente com uma benzodiazepina, um estabilizador do humor
e um antipsicótico, muitas vezes são estas três classes que usamos, e ajudam muito a atenuar a agitação e o controle comportamental do doente e a induzir o sono. São doentes que estão sem dormir há muito tempo e precisam efetivamente de dormir, que sejam minimamente sedados. Depois aqui os ECTs, eletroconvulsivoterapia, uma técnica ainda muito utilizada e muito eficaz, é o tratamento psiquiátrico mais eficaz e efetivamente tem ótimos resultados em doentes que tenham doença bipolar, seja ela do espectro da mania ou do polo depressivo. Habitualmente, obviamente, só utilizamos esta técnica caso haja uma refratariedade àquilo que é o tratamento farmacológico. Em termos de continuação do tratamento, nós sabemos que em média o episódio maníaco dura 6 meses, portanto tem que fazer um tratamento no mínimo durante 6 meses e depois dos 6 meses podemos então tentar reduzir gradualmente, após 8 semanas já em que o doente esteja bem, e temos sempre de ter atenção que esta redução deve ser mesmo gradual, porque senão podemos ter aquilo que é rebound maníaco, que são episódios maníacos que surgem com a descontinuação ou a redução rápida dos medicamentos. Passando agora ao tratamento da depressão bipolar, sabemos que o uso de antidepressivos deve ser muito cauteloso. Sabemos que os antidepressivos tricíclicos e a venlafaxina efetivamente aumentam o risco de induzir uma mania, aquilo que chamamos a viragem maníaca, e os ciclos rápidos. Portanto, não é aconselhado de todo prescrever antidepressivos como os tricíclicos ou a venlafaxina. Depois temos os SSRIs, podemos usar, mas estes têm um risco ainda associado, embora mais baixo. Ainda assim, os antidepressivos devem ser usados com muita cautela e não são a primeira linha de tratamento na depressão bipolar, pelo seu risco, obviamente, de induzir um estado maníaco. Depois temos, então, o uso de antipsicóticos atípicos. Muitas das vezes a quetiapina, em doses ligeiramente mais altas, tem propriedades antidepressivas, e a lurazidona também. O aripiprazol é um antipsicótico que habitualmente usamos para o tratamento da mania, mas não da depressão. E depois há uma combinação entre a fluoxetina, que é um SSRI, e a olanzapina, que é um antipsicótico atípico, e esta é uma combinação, ambos têm que ser feitos ao mesmo tempo, este de manhã e a olanzapina à noite, é esta combinação que acaba por resultar muito bem no tratamento da doença da depressão, dos episódios depressivos de uma pessoa que tem doença bipolar. Também sabemos que a lamotrigina e o valproato têm alguma evidência, que a lamotrigina parece ser um estabilizador do humor que acaba por ter o seu efeito antidepressivo a médio e longo prazo. E depois a eletroconvulsivoterapia, mais utilizado para a depressão bipolar resistente. Em termos daquilo que é o tratamento de manutenção, que na maioria dos casos tem que ser feito para o resto da vida, habitualmente associamos um estabilizador de humor com um antipsicótico, se assim for necessário. Os estabilizadores de humor são então o lítio, já falámos sobre ele, é muito importante para os doentes que têm episódios maníacos, mas não é assim tão eficaz nos episódios depressivos. Depois sabemos que existem alguns indicadores de que o doente não vai responder ao lítio, como por exemplo a existência de ciclos rápidos, uma depressão que é cronificada ao longo do tempo, os estados afetivos mistos, haver existência de abuso de substâncias ou álcool, ou mesmo uma psicose que não é congruente com o humor e que pode apontar aqui para um outro tipo de doença. Ainda assim sabemos, e aqui é importante referir que o lítio reduz aquilo que é o risco de suicídio. E isto é uma propriedade que o lítio tem que mais nenhum estabilizador tem. Depois o valproato já vimos que é importante se houverem estados mistos ou ciclos rápidos. A lamotrigina é importante na prevenção da depressão, mais na prevenção do que propriamente no tratamento. A carbamazepina pode ser usada caso não haja resposta ao lítio. Pode ser utilizada em combinação, mas como vos tinha dito, é um indutor metabólico e depois reduz muito aquilo que são os níveis farmacológicos dos outros medicamentos e, portanto, nós na prática não utilizamos praticamente. Depois, em termos dos antipsicóticos, o aripiprazol é um bom antipsicótico para doentes que tenham predomínio de episódios maníacos. A olanzapina e a quetiapina também são muito utilizados. A quetiapina para os estados e a olanzapina usamos tanto para os estados mais maníacos como depressivos e a quetiapina mais como para os estados depressivos bipolares.
A olanzapina também pode ser utilizada, como vimos anteriormente, em conjunto com a fluoxetina para o tratamento de depressão bipolar. Em termos do tratamento psicoterapêutico, sabemos que é importantíssimo identificar os fatores e sinais de recaída, garantir que existe uma adesão terapêutica. Aqui este é talvez dos fatores mais importantes, a maioria dos doentes acaba por descontinuar a medicação e depois acaba por piorar e ter um novo episódio maníaco ou depressivo, ou então mesmo evitar e identificar aquilo que são os fatores desencadeantes, nomeadamente o consumo de cannabis ou de cocaína ou de álcool. Pronto. Depois aqui a terapia cognitivo-comportamental tem uma evidência algo incerta. As abordagens familiares são muito úteis para diminuir aquilo que nós tínhamos falado da emoção expressa e com isto já é um passo dado para reduzir as exacerbações da doença. Depois existe a terapia interpessoal e a terapia dos ritmos sociais. Esta terapia de ritmos sociais é importante porque visa muito aquilo que são os ritmos biológicos, nomeadamente as horas de acordar, de deitar, das refeições, de trabalhar, de descansar. Sabemos que na doença, por exemplo, afetiva bipolar, o trabalho por turnos é altamente nefasto. O trabalho por turnos leva muitas das vezes ao aparecimento de episódios depressivos ou maníacos muito graves e, portanto, é importantíssimo nestes doentes manter ritmo e sempre o mesmo ritmo. E, portanto, isto são terapias que também visam esta necessidade de haver uma regularidade naquilo que é o padrão normal do doente, no seu dia-a-dia e na sua vida, assim como o seu padrão de sono. Depois, a psicoeducação de grupo é útil, quanto mais cedo acaba por ser aplicada. Esta psicoeducação de grupo visa muito aquilo que é a consciencialização para o diagnóstico, porque há sempre uma recusa muito grande em aceitar este diagnóstico. O próprio doente aparenta sempre um baixo insight face àquilo que são os seus próprios episódios e as suas alterações, e portanto esta psicoeducação de grupo é mesmo fundamental. No caso de estarmos perante um episódio de mania aguda, não há qualquer indicação para fazer psicoterapia nessa fase, são estados de uma grande alteração e, portanto, não vale a pena pensar em psicoterapia. Primeiro tem que se fazer o tratamento farmacológico e quando a pessoa já estiver recuperada do seu estado maníaco, aí sim, então, entrar com terapia psicoterapêutica. Em relação ao curso prognóstico, sabemos que o início tardio é relativamente raro e quando ocorre tardiamente temos que pensar aqui em doenças orgânicas, nomeadamente neurodegenerativas, como nas demências. Geralmente começa com um episódio depressivo e depois, anos depois, às vezes 5 anos ou mais, surge então um episódio maníaco que confere o diagnóstico de doença bipolar. A duração média do episódio maníaco ronda os 6 meses, mesmo quando tratado, embora se diminua, obviamente, a duração quando o tratamento é feito de forma mais precoce. 90% dos casos há uma recorrência novamente de episódios e sabemos que pode haver mais de 10 episódios ao longo de 25 anos depois do primeiro. O intervalo entre episódios diminui com a idade, portanto, à medida que a pessoa vai envelhecendo, a doença vai agravando, portanto, acaba por ter mais episódios e menos espaçados. Os sintomas afetivos, 1/3 do tempo, e é mais frequentemente sintomas depressivos. O prognóstico é pobre, menos de 20% mantém uma estabilidade durante 5 anos. E há um risco aumentado de suicídio. Já vemos aqui que o lítio nestes doentes é importante. A esperança média de vida também aparenta estar reduzida. É importante nestes doentes fazer a monitorização da saúde física e sabemos aqui então que anualmente fazer um estudo da função renal e tiroideia se o doente estiver medicado com lítio, fazer um registro daquilo que é o seu IMC, o seu estado nutricional e nível de atividade física. Isto muitas vezes estes doentes também se tornam francamente sedentários e depois têm um agravamento de outras entrões em obesidade, etc. E, portanto, existem outras repercussões para a saúde. Monitorizar a tensão arterial, a frequência cardíaca, o seu estado metabólico e também a sua função hepática. A gestão do doente, então, num estado maníaco, o doente é sempre habitualmente internado, não há qualquer dúvida. Só não se interna realmente se o estado for leve, se for permitido controlar o doente a aceitar a medicação, por exemplo, e a família também conseguir ajudar.
Os fármacos que usamos em fase aguda são então antipsicóticos, olanzapina, risperidona ou quetiapina. Aqui o haloperidol habitualmente é uma opção que usamos para controle da agitação na fase inicial, para sedar o doente. Depois as benzodiazepinas, utilizamos bastante, principalmente o Rivotril, que é o clonazepam, aqui para induzir também o sono e dar uma atenuação, uma sedação ligeira, aqui quando usamos juntamente com o antipsicótico. E depois então um estabilizador do humor, que passa aqui pelo lítio ou pelo valproato, isto também dependendo do quadro clínico, como já falámos. O episódio maníaco num doente com estabilizadores do humor é importante, ou seja, o doente está a tomar estabilizadores e depois ainda tem um episódio maníaco por cima, perceber efetivamente se há uma adesão à terapêutica ou não. Na maioria das vezes não há, não é? Porque o doente acaba por descontinuar e depois tem um episódio maníaco. Mas, havendo uma adesão à terapêutica, temos que optimizar a dose e adicionar um antipsicótico ou mesmo um segundo estabilizador do humor. Habitualmente adicionamos um antipsicótico. O tratamento de manutenção é feito com lítio ou valproato ou antipsicótico. Se 2 ou mais episódios com impacto significativo em menos de 5 anos, é importante que se mantenha um estabilizador do humor, um antipsicótico ou os dois a longo prazo. Por fim, na depressão bipolar, se for um doente que nunca foi medicado previamente, temos então aqui a quetiapina ou a olanzapina fluoxetina, aqui neste combo. Se surgirem efeitos secundários, como a sedação, ganho de peso, que são muito frequentes, considerar aqui a lurazidona, é um fármaco novo que ainda não existe em Portugal, mas vai haver em breve. Se a segunda linha é insatisfatória, considerar então a lamotrigina, que usamos muito, em monoterapia, isto mais para tratamento de manutenção. Se o doente tem um episódio depressivo bipolar e está medicado com estabilizadores, convém aumentar a dose e garantir a adesão, obviamente, ou então adicionar um dos fármacos. Habitualmente, se ele já está medicado com estabilizador, então acrescentamos um antipsicótico, como por exemplo a quetiapina ou a olanzapina fluoxetina. Alguns doentes com perturbação bipolar tipo 1 também beneficiam do antidepressivo a curto prazo. Isto só naquelas depressões bipolares tipo 1 mais graves. Habitualmente nós fazemos, por exemplo, aqui neste combo da fluoxetina com a olanzapina, fazemos o antidepressivo sempre em associação a um estabilizador do humor ou a um antipsicótico, isto para prevenir as viragens maníacas, e usamos o antidepressivo sempre a curto prazo, ou seja, só descontinuamos ou paramos quando tratamos o episódio depressivo, mantendo então depois o estabilizador do humor de base. Isto porque sabemos que o uso continuado de antidepressivos pode mesmo levar a episódios maníacos. Para terminar a aula, então aqui um pequeno resumo de algumas dicas que convém que retenham agora para o exame. Sabemos então que existe um espectro bipolar. O espectro bipolar contempla várias formas de apresentação clínica. São elas a perturbação afetiva bipolar tipo 1, portanto com episódios maníacos e depressivos, mas basta a existência de um episódio maníaco para falarmos numa pessoa que tem doença bipolar tipo 1. Depois temos a perturbação afetiva bipolar tipo 2, que não tem episódios maníacos, só tem episódios depressivos e hipomaníacos. Depois temos a ciclotímia, que tem aquela variação rápida, mas nunca chega a ser tão grave, os sintomas nunca são tão graves que possam ser designados de episódios maníacos ou depressivos. E depois temos os ciclos rápidos, que são episódios depressivos e maníacos que surgem rapidamente, mais de 4 num ano. E depois temos os estados mistos, que são estados que têm ambos os sintomas, tanto maníacos como depressivos, no mesmo episódio. Sabemos então que esta patologia, a doença bipolar, na verdade é frequente quando vamos ver na história que já exista na família história de depressão unipolar ou mesmo já doença bipolar ou então de suicídio. Muitas das vezes há suicídio na família, as pessoas não sabem que doença mental é que a pessoa tinha ou se tinha alguma doença mental, mas deve-nos alertar sempre aqui a história de suicídio na família. A doença bipolar já sabemos que é uma doença grave, tem esta clínica bem caracterizada, portanto na história clínica vejam a referência a episódios maníacos ou depressivos.
e que tende para uma cronicidade. Portanto, isto são doentes que, ao ter este diagnóstico, serão crónicos. Sabemos também que os episódios com a idade tendem a agravar, a serem mais com intervalo livre mais curto. E, portanto, é uma doença que precisa de seguimento sempre e de tratamento de manutenção. O aparecimento tardio, ou seja, em pessoas já de meia idade ou mesmo idosos, devemos sempre pensar no diagnóstico de uma doença orgânica, tá bem? Portanto, o diagnóstico deve ser sempre diferencial com doenças orgânicas intercorrentes, principalmente se forem pessoas que não tenham história prévia de doença psiquiátrica. Depois, o aparecimento de sintomas súbitos, ou seja, às vezes vemos na urgência pessoas que vêm desinibidas, desorganizadas, com claras alterações do pensamento e da atividade motora, e a família diz-nos que é de um dia para o outro ele mudou completamente. Ontem estava bem e agora está neste estado. Mesmo que a clínica pareça um episódio maníaco, nós neste caso temos sempre que suspeitar de uma intoxicação por substâncias, por drogas, ou mesmo de uma intercorrência orgânica, porque habitualmente estes quadros maníacos demoram o seu tempo a instalar-se, pelo menos alguns dias, em que a pessoa vai gradualmente aumentando a sua energia, deixando de dormir, ficando progressivamente mais alegre, depois com a passagem do tempo mais irritada, mais agressiva ou mesmo mais psicótica. Mas tudo isto é uma coisa gradual que vai sucedendo nos dias. Quando temos uma alteração que é muito súbita, temos sempre que pensar em outras causas, porque as doenças psiquiátricas raramente surgem de um dia para o outro. Pronto. Depois, se medicarmos com lítio, temos que dosear o lítio e temos que monitorizar a função renal e tiroideia sempre. Imaginemos que são pessoas mais idosas ou mais sujeitas a doenças. É sempre importante fazer um reforço hídrico, principalmente se a pessoa tiver febre, diarreia, fizer esforços físicos intensos, porque a desidratação obviamente aumenta a concentração de lítio sérico e com isto pode causar uma intoxicação. Portanto, nestes casos é sempre importante, quando medicamos com lítio, dizer às pessoas para fazer reforço hídrico, principalmente no verão. Pronto, se tiverem febre, diarreia ou mesmo se andarem a fazer esforços que transpirem mais. Depois, se tivermos uma mulher que é grávida ou uma mulher que está em estado fértil e que até pretende engravidar, não sabe bem quando, mas quer engravidar no futuro, pelo simples ou não, o melhor é não prescrever o valproato pelo seu risco teratogénico. De qualquer forma, é uma coisa que podemos esclarecer com a mulher, mas se ela estiver grávida, então é mesmo para não prescrever. Sabemos também, então, que o uso isolado de antidepressivos para o tratamento da depressão bipolar não é recomendado, ao passo que na depressão unipolar é a primeira linha. Na depressão bipolar não é a primeira linha, porque temos então aquele risco de viragem maníaca associado, que é um risco grave, ou mesmo de ciclicidade rápida, de induzir estados de ciclos rápidos, que é uma coisa que nós não queremos, obviamente. Apesar de tudo, os antidepressivos não estão contraindicados, porque eles podem ser feitos desde que estejam acompanhados do antipsicótico, como por exemplo a fluoxetina ou lanzapina, ou de um estabilizador do humor. Ainda assim, não são a primeira linha de tratamento. E depois, por fim, aqui os ciclos rápidos, que consiste nesta ciclicidade rápida do humor, estão associados então à toma de antidepressivos e também aqui ao hipotireoidismo. Portanto, nestes doentes com flutuação do humor, é muito importante esclarecer previamente a função tiroideia, porque tem uma grande implicação para estes quadros clínicos. E pronto, este é um resumo geral assim, daqueles apontamentos talvez mais práticos para os casos clínicos. Bom estudo, qualquer dúvida perguntem.